Título 5º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 136. Os defensores públicos federais, bem como os do Distrito Federal, estão sujeitos ao regime jurídico desta lei complementar e gozam de independência no exercício de suas funções, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, o instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 137. Aos defensores públicos investidos na função até a data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte é assegurado o direito de opção pela carreira, garantida a inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições constitucionais. Parágrafo único. Vetado. Artigo 138. Os atuais cargos de advogado de ofício e de advogado de ofício substituto da Justiça Militar e de advogado de ofício da Procuradoria Especial da Marinha, cujos ocupantes tenham sido aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos e optem pela carreira, são transformados em cargos de defensor público da União. Parágrafo 1º. Os cargos a que se refere este artigo passam a integrar o quadro permanente da Defensoria Pública da União, nos seguintes termos. Inciso 1º. Os cargos de advogado de ofício substituto da Justiça Militar passam a denominar-se Defensor Público da União de Primeiras Categoria. Inciso 2º. Os cargos de advogado de ofício da Justiça Militar passam a denominar-se Defensor Público da União de Categoria Especial. Inciso 3º. Os cargos de advogado de ofício da Procuradoria Especial da Marinha passam a denominar-se Defensor Público da União de Primeira Categoria. Parágrafo 2º. Os cargos de defensor público cujos ocupantes optarem pela carreira são transformados em cargos integrantes do quadro permanente da Defensoria Pública da União, respeitadas as diferenças existentes entre eles, de conformidade com o disposto na Lei nº 7.384, de 18 de outubro de 1985, que reestruturou em carreira a Defensoria de Ofício da Justiça Militar Federal. Parágrafo 3º. São estendidos aos inativos os benefícios e vantagens decorrentes da transformação dos cargos previstos nesta lei complementar, nos termos da Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo somente surtirá efeitos financeiros a partir da vigência da lei a que se refere o parágrafo único do artigo 146, observada a existência de prévia dotação orçamentária. Artigo 139. É assegurado aos ocupantes de cargos efetivos de assistente jurídico, lotados no Centro de Assistência Judiciária da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o ingresso, mediante opção, na carreira de Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo único. Serão estendidos aos inativos em situação idêntica aos benefícios e vantagens previstos nesta lei complementar. Artigo 140. Os concursos públicos para preenchimento dos cargos transformados em cargos do quadro permanente da Defensoria Pública da União, cujo prazo de validade não se tem expirado, habilitam os aprovados, obedecida a ordem de classificação, a preenchimento das vagas existentes no quadro permanente da Defensoria Pública da União. Artigo 141. As leis estaduais estenderão os benefícios e vantagens decorrentes da aplicação do artigo 137 desta lei complementar aos inativos aposentados como titulares dos cargos transformados em cargos do quadro de carreira de defensor público. Artigo 142. Os Estados adaptarão a organização de suas defensorias públicas aos preceitos desta lei complementar, no prazo de 180 dias. Artigo 143. A comissão de concurso incumbe realizar a seleção dos candidatos ao ingresso na carreira da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 144. Cabe à lei dispor sobre os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo,
que serão organizados em quadro próprio, composto de cargos que atendam às peculiaridades e às necessidades da administração e das atividades funcionais da instituição. Artigo 145. As Defensorias Públicas da União, do Distrito Federal e dos Territórios e dos Estados adotarão providências no sentido de selecionar, como estagiários, os acadêmicos de direito que, comprovadamente, estejam matriculados nos 4 últimos semestres de cursos mantidos por estabelecimentos de ensino oficialmente reconhecidos. Parágrafo 1º. Os estagiários serão designados pelo Defensor Público-Geral, pelo período de 1 ano, podendo este prazo ser prorrogado por igual período. Parágrafo 2º. Os estagiários poderão ser dispensados do estágio, antes de decorrido o prazo de sua duração, nas seguintes hipóteses. Alínea A. A pedido. Alínea B. Por prática de ato que justifique seu desligamento. Parágrafo 3º. O tempo de estágio será considerado serviço público relevante como prática forense. Artigo 146. Os preceitos desta lei complementar aplicam-se imediatamente aos membros da Defensoria de Ofício da Justiça Militar, que continuarão subordinados, administrativamente, ao Superior Tribunal Militar, até a nomeação e posse do Defensor Público-Geral da União. Parágrafo único. Após a aprovação das dotações orçamentárias necessárias para fazer o face às despesas decorrentes desta lei complementar, o Poder Executivo enviará projeto de lei dimensionando o quadro permanente dos agentes das Defensorias Públicas da União, do Distrito Federal e dos Territórios, e de seu pessoal de apoio. Artigo 147. Ficam criados os cargos, de natureza especial, de Defensor Público-Geral e de Subdefensor Público-Geral da União e de Defensor Público-Geral e de Subdefensor Público-Geral do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 148. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 149. Revogam-se as disposições em contrário,